todos que estão aqui presentes e a todas as pessoas que nos honraram com suas vindas. Quero agradecer de coração e agradecer também a nossa prefeita, a senhora Ivoneide, por ter propiciado também esse momento importante, junto com o nosso vice-prefeito Manuel Neto. E eu quero aqui agradecer também todos os nossos convidados que estão aqui presentes. O Samuel, que é o nosso amigo vereador lá de Calcaia, o vereador João de Deus. E agradecer também os vereadores da Câmara de Pentecoste, que me honraram também com o kit de cidadania. Em nome da nossa vereadora Valdelice Braga, eu quero abraçar e cumprimentar todos vocês. Agradecer à equipe que fez esse trabalho aqui. Ficou muito lindo a exposição, a decoração. Surpreendi com a beleza, com o zelo. Portanto, a equipe que trabalhou da educação e a equipe que montou aqui, parabéns, obrigado de coração por uma bela exposição e essa oportunidade que nós estamos tendo de fazer esse lançamento aqui em Pentecoste, que é um momento assim importante para vocês conhecerem um pouco dessa nossa caminhada de mais de 30 anos de vida pública. Uma história que a gente narra num livro. Aliás, esse é o terceiro livro que nós estamos lançando, e a gente resolveu fazer uma síntese dessa trajetória desses 30 anos, que não é fácil. Por isso que a gente também trabalhou em parceria com o jornalista Paulo Verlaine, que é coautor desse livro, jornalista antigo. Infelizmente, eles não puderam estar hoje aqui. Ele, o jornalista Salomão de Castro. O Paulo Verlaine foi um dos primeiros jornalistas com quem, na minha trajetória política, tive contato nas redações do jornal O Povo, naquela época dos anos 60. E o jornalista Salomão de Castro, eu conheci porque ele fez um trabalho, uma tese sobre a minha primeira campanha para governador em 98. Então eles me conhecem bastante, um mais que o outro, mas o outro politicamente por ter participado da campanha de governador, porque foi uma campanha que vocês não se lembram muito, mas foi uma campanha marcante, porque naquela época era muito difícil o PT ser candidato a governador, enfrentar o Tasso Gereissati, que todos sabem, era um mito no Ceará, ainda é um mito no Ceará, e naquela época a gente já fazia essa disputa para governador do Ceará, e nós tiramos naquela época já uma votação muito expressiva no estado e sobretudo em Fortaleza. Então esse livro, ele tem muitos momentos. Tem um momento narra um pouco a minha vida pessoal, embora ele comece com o capítulo inicial da disputa para governador em 2002, aí ele retorna um pouco à minha origem, da minha vida pessoal, mas o livro não é um livro biográfico, é um livro histórico, porque é um livro que fala sobre a nossa trajetória política. Claro que a gente tinha que falar sobre a nossa vida também pessoal, meus estudos, da minha formação, narra fatos pitorescos que aconteceram na minha vida, inclusive na época de colégio, quando eu estudava no Colégio Marista de Aracati, fui vítima de um rigor violento de um irmão, que era o irmão francês, irmão Respierre. Ele
tem uns cascudos grandes e, né, enfim, esse livro fala sobre muitos fatos importantes, com esses fatos pitorescos, mas, sobretudo, a gente demarca um momento histórico que nós vivemos no Brasil, que foi o momento da reconstrução da vida democrática no país. O Brasil, vocês sabem, viveu um período da ditadura militar, mais de 20 anos, e eu sou fruto de uma geração que lutou pela liberdade, pela justiça e pela democracia. Embora eu venha do interior e meus pais queriam que eu fosse uma espécie de caderneta de poupança, que eu chamo, que era estudar, me formar, ganhar dinheiro e ajudar a família. Na verdade, quando eu entro no movimento estudantil, no centro acadêmico, na época que foi a minha escola, eu fui presidente, vice-presidente do centro acadêmico, participei das lutas das entidades estudantis, incluindo na minha região, eu fui presidente de uma associação de jovens universitários do Aracati, e esse período ele foi um período muito importante na minha formação política, e um período da minha rebeldia, porque a minha família era avessa à questão política, e de repente vem esse jovem que começa a se envolver politicamente para transformar uma realidade do Brasil, que era lutar pela democracia, e, sobretudo, lutar para mudar a realidade de onde eu vim. Porque eu vim do interior, nasci nos matos, nessa época onde eu nascia não tinha energia, não tinha escola, não tinha estrada, e saúde era artigo de luxo, e de repente eu, terminando a faculdade, voltava e a realidade não tinha mudado durante mais de 20 anos. Pelo contrário, era uma situação muito injusta e a gente resolveu, como outros jovens, muitos jovens, nos engajar na luta pela anistia, foi uma luta para libertar os presos políticos do Brasil, que havia muitos presos. Um deles, que foi muito importante na minha formação, foi o doutor Inocêncio Rodrigues Uchoa, que foi preso político, ficou na cadeia pública de Itamaracá, lá em Pernambuco. Ele volta do exílio e eu tive essa relação muito próxima. E outros jovens também e participaram desse momento muito importante da vida do Ceará, na luta em defesa, como eu falei, de tudo isso. Eu estou vendo Samuel aqui, e eu me lembrei, Samuel, o seguinte: como estudante, nós fizemos uma greve, foi a maior greve das universidades no Brasil. Foram mais de 60 dias de greve que nós tivemos na universidade. E a gente fez uma passeata para nos associar e somar aos trabalhadores rurais. Então a gente programou uma grande manifestação, saindo da universidade, da reitoria da Universidade Federal, e indo até a escola, aliás, a Praça Clóvis Bevilacqua, que é onde fica a Faculdade de Direito, e a gente foi encurralado, o gás lacrimogêneo, bombas, a polícia totalmente armada, foi uma repressão muito violenta. Eu levei muito cacete, inclusive, cacetete, e a polícia invadiu a universidade. Então, esse ambiente foi um ambiente que me formou a minha consciência política cidadã, para que nós pudéssemos engajar para mudar e melhorar a vida do país e do nosso povo. Eu sou fruto dessa luta, e isso foi muito difícil, porque, como eu falei, como eu sou do interior, então eu estava aqui no auge, encabeçando as lutas de uma geração, junto com muitos, para transformar esse Brasil. Só que a minha família, os meus pais, me viam naquela época como
revolucionário e, sobretudo, tinha um medo muito grande por causa da repressão que era muito grande. E, sobretudo, na época não só o regime militar, né, os coronéis na época que mandavam e desmandavam aqui no estado, as oligarquias locais também. Eu sou numa região em que as oligarquias mandavam e desmandavam. Vocês conhecem bem também, porque, de certo modo, aqui também nós temos um pouco essa história. Então, lá na minha cidade, quando eu fui candidato a vereador a primeira vez, em 82, foi quando eu tomei a primeira grande decisão da minha vida, foi entrar na vida partidária para disputar um mandato eletivo. Eu nunca pensei em entrar na vida pública, porque eu pensava em estudar, me formar, e de repente eu fui, a cidade apareceu toda pichada com meu nome, e me convidaram, me imploraram para me ser candidato a prefeito, e eu não topei, e fui ser candidato a vereador. Aí pense, a cidade, vocês conhecem Aracati, é uma cidade histórica, cidade antiga, casarões. Aí eu saí fazendo campanha, sozinho, com um microfone, esculhambando a oligarquia, metendo o pau na ditadura e nos coronéis. Não tinha ninguém que me acompanhasse. Mas eu vi o povo olhando nas janelas, entendeu? Porque as pessoas tinham medo. E naquela época, quem fosse oposição, quem tivesse coragem de desafiar, eles davam a pisa de palmatória. Então, como eu tenho uma família muito grande, uma família, vocês já sabem, são 19 irmãos, irmãs, e aí eu digo, ó, se bater em mim, vai ter muita confusão aqui, Então eu fiquei fazendo essa campanha e consegui, então minha família trabalhando contra para não me eleger, eu fui eleito vereador, terceiro mais bem votado do Aracati naquela época, com 752 votos. E aí é que começa essa história nossa política, Por isso que a gente quis lançar os 30 anos, que era em 2012, por causa do início da minha vida política partidária como vereador do Aracati. Infelizmente não foi possível, a gente está lançando o livro depois dos 30 anos. Então, de lá para cá, foram muitos momentos, tem muitas histórias dessa época de vereador, depois com a luta pela emancipação de Capuí, que foi uma luta muito difícil também. Eu narro alguns fatos, inclusive o Júnior aí lembrou um fato aí que eu nem queria que narrasse, mas acabou o livro falando, que foi uma disputa da emancipação muito pesada. Eu considero, o livro tem alguns marcos assim decisivos. Um deles é exatamente esse marco da emancipação de Capuí. Que a emancipação, o Capuí tinha sido cidade, mas na época da ditadura foi revogada a emancipação do município. E aí nós retomamos essa luta e foi uma guerra muito grande, porque nós enfrentamos, como eu falei, os coronéis, enfrentamos o prefeito da cidade, que era o Abelardo Gugel Costa Lima, e a gente ganhou essa disputa numa margem muito apertada, numa guerra muito grande, e por isso que eu demarco também esse período como um período muito importante. Depois vem a minha primeira eleição como prefeito de Capuí. Eu fui o primeiro prefeito da cidade, sem querer também, porque eu não queria ser prefeito. E de repente a gente acabou sendo escolhido, foi difícil, outra grande decisão. E a gente fez um trabalho que nos projetou para o Ceará e para o mundo. Que a experiência nossa foi uma experiência pioneira de algumas políticas que se tornaram referência para o Ceará e para o Brasil. A experiência do orçamento participativo, foi o primeiro orçamento participativo feito no Brasil, foi nós que iniciamos, graças ao Américo Barreira, que era um grande municipalista, com a Noemi
Adelina Furtado Arruda, que era uma mulher revolucionária, extraordinária. Então nós fizemos um governo participativo, radicalmente transparente. Naquela época, vocês sabem que era assim, o dinheiro da prefeitura, o dinheiro público, era dinheiro de propriedade, né, dos prefeitos, governadores, gastar como que não tinha nem fiscalização. Então o que eu fiz? Peguei tudo que entrava de dinheiro na cidade, a gente botou nos muros da cidade. Com Deus nos acuda. Porque tu é maluco de fazer um negócio dele, mostrar o dinheiro para as pessoas saberem o quanto é que vai entrar e onde é que é gasto o dinheiro. Então nós fizemos isso radicalmente e foi uma experiência assim, muito importante. Além da inversão das prioridades, porque nós priorizamos uma gestão na educação, de ter uma educação pública de qualidade. Por isso, vocês talvez não saibam, mas nós propiciamos uma revolução no Ceará e no Brasil. Por quê? Porque foi lá que se implantou, né, o Fundef, esse Fundo de Desenvolvimento da Educação, que hoje é Fundeb, né, no governo do Lula virou Fundeb, porque pega educação fundamental e básica, que foi um avanço importante, mas fomos lá que nós iniciamos essa experiência de conhecer o que se chama custo aluno qualidade e obrigar os alunos a estarem na escola, porque era obrigado a gastar os 25, mas não tinha obrigação de ter aluno na escola, entendeu? Então essa experiência nós trouxemos para o governo do estado. Na época o governo Tasso não topou e eu fui para Brasília e tive uma reunião com o Paulo Renato e com alguns parlamentares e nós convencemos o governo federal a implantar essa experiência que eu considero a maior revolução que nós tivemos no Brasil, sobretudo no Nordeste, porque garantiu um dinheiro, um financiamento garantido e obrigando a gastar esse recurso 60% com o pessoal. Isso foi muito importante para a educação. Assim como o Programa Saúde da Família, que é outro programa nacional que vocês conhecem, mas isso tem uma história inclusive de suor, de sangue, de lágrima, de muita dificuldade, porque é uma história muito triste também, de alguém que, vou ser bem rápido aqui, vou falar bem rápido. O Programa Saúde da Família é um programa cubano, né? Como é que começou isso? Eu tinha uma secretária que era uma paraibana, Isomar Helena Soares do Nascimento, e teve um congresso nacional em João Pessoa, isso em 1986. E veio para esse congresso um cubano. Só que esse rapaz não era cubano, ele era um brasileiro e os pais tinham sido assassinados, né? O pai dele era da Liga Camponesa de Sapé, na Paraíba, e ele foi levado para Cuba com 12 anos de idade, 12 anos embarcado num navio, e ele foi levado pelo Francisco Julião, da Liga Camponesa de Sapé, aliás, da Liga Camponesa de Pernambuco, e ele foi para Cuba, se formou, ficou doutor em medicina, e veio para esse congresso internacional, e quando ele me conheceu, a gente se afinou na ideia, e ele veio morar em Capuí, e aí começou o Programa Saúde da Família, que é uma experiência onde as famílias são cadastradas por região, e foi feito um acompanhamento socioeconômico das famílias, né? Eu tenho os envelopes, tudo isso que iniciou esse programa, que virou um programa nacional a partir do governo Sarney com o ministro Jamil Haddad. É uma experiência importante, foi com esse trabalho que a gente se projetou no Ceará, como eu falei, no mundo, porque nós ganhamos prêmios internacionais da Unicef, da ONU, da Organização Pan-Americana de Saúde, da Fundação Ford norte-americana e muitas outras instituições nacionais e de outros países, que chegou ao ponto, quando eu era prefeito, e Capuí virou uma romaria de visitantes
de países do mundo todo, né? Então foi algo extraordinário, porque eles viam naquela experiência um modelo de como mudar a vida das pessoas, porque foi isso que aconteceu. Porque nós mudamos a vida de uma realidade muito cruel, de uma população que, pra você ter uma ideia, quando eu fui prefeito, a mortalidade infantil era 150 por cada 1.000 nascidos vivos. O analfabetismo na minha cidade era 73%, entendeu? 73% da população era analfabeta. Inclusive, eu sou fruto, meu pai era analfabeto, né? Então, eu vim de uma realidade muito difícil. E nós mudamos isso de uma forma radical, provando que era possível fazer uma realidade diferente. E olhe que nessa época não era fácil, porque era um período de muita repressão, de muita discriminação e, sobretudo, naquela época eu era de oposição e a gente era tratado a pão e água. Nunca recebemos R$1 além do FPM, do ICMS, do governo de estado e do governo federal. Zero. No entanto, nós fizemos muito mais do que todos os prefeitos da minha geração. Por isso que a gente se projetou, e aí vem a nossa projeção para o estado do Ceará, e por isso que a gente veio como governador em 98, aí vem para 98, e aí a gente participou das campanhas do presidente Lula na época, em 89, a primeira derrota do Lula, e ele foi tirar ressaca lá em Capuí, bebendo cachaça lá. Então começou essa nossa relação mais profunda, em 89, e como nós nos projetamos no Ceará, em 98, fizemos uma campanha com muitas dificuldades, e aí tem fatos que a gente narra, em que eu andava de ônibus, inclusive uma vez o ônibus deu prego para descer. Tu imagina um candidato a governador, eu estar dentro do ônibus dando prego para descer, e eu com vergonha das pessoas me conhecerem. Então foi muito difícil. Depois, né, a gente se elegeu vereador de Fortaleza, também numa votação muito consagradora, porque eu fui o segundo vereador mais bem votado na capital. Uma votação extraordinária naquela época, 14.047 votos em Fortaleza. Não foi fácil, e eu conto no livro que aí começa a minha desgraça, porque a gente começou a ser objeto de muita inveja, inclusive dos meus companheiros do Partido dos Trabalhadores, e eu narro alguns fatos assim, muito complicados que aconteceram dentro do partido, na disputa interna que acontece, mas foi uma experiência importante. E depois vem a segunda campanha para governador, e vocês, né, acompanharam. Também foi um momento de muita dificuldade que a gente enfrentou, mas já estava, o Lula já tinha participado de 3 eleições, era a 4ª eleição que o Lula participava para presidente da República, mas a campanha dentro do PT era assim: você é candidato, então te vira, vai atrás dos recursos, é uma dificuldade imensa. E aí na campanha de 2002, a Ilana que está aqui sabe as dificuldades que nós enfrentamos, e essa foi o início da minha relação, inclusive com ela, que eu a conheci, e a gente fazia campanha com imensa dificuldade, sozinho praticamente. Ela foi uma pessoa muito importante, decisiva na minha vida política, pela participação, pelo engajamento, pelo apoio, e coisas extraordinárias que aconteceram, de forma que a gente conseguiu sair do cerco da polarização entre os grandes concorrentes e levar a eleição para o segundo turno no estado do Ceará. Então isso foi um marco que tem essa trajetória, essa caminhada. Muita gente não sabe como é que a gente conseguiu chegar no segundo turno. Esquece
que tudo tem uma história, tem uma caminhada, né, tem uma construção. E a campanha de 98 nos projetou no Ceará também, sobretudo em Fortaleza, ao ponto que no primeiro turno, na campanha de 2002, eu tirei 51% dos votos na capital. Isso não é pouca coisa. Nenhum prefeito, inclusive, conseguiu um feito desse. Então nós conseguimos ganhar o coração e as mentes da população, mas isso não foi à toa, foi em função da experiência nossa como gestor que nos projetou no Ceará, como gestor de êxito, com políticas públicas exitosas, que deu essa possibilidade da gente, mesmo com muita dificuldade, construir um novo Ceará. E aí essa campanha foi a campanha mais empolgante, mais vibrante da história. A gente fala sobre muitos fatos que aconteceram, vocês vão ler o livro e vocês vão perceber muitos fatos assim interessantes que foram narrados, não só por mim, porque esse livro, ele, além de ser escrito pelos dois jornalistas conosco, ele também retrata a história narrada pela própria imprensa do Ceará, porque muitos fatos a imprensa narrou esses fatos, e por isso que tem inclusive muitas reportagens dos jornais da época falando sobre as disputas e sobre, aí entra o nosso lado, que é falar também sobre os bastidores, as disputas. Então essa eleição, ela é a eleição mais importante da história do Ceará, porque com essa eleição ela propiciou uma mudança que não foi tanta mudança no nosso estado, porque o povo começou a querer mudança, depois dos governos do Tasso, que mesmo com um trabalho extraordinário, ele quase não conseguiu fazer o sucessor, que era um nome consagrado, que era Lúcio Gonçalo de Alcântara, que foi senador, prefeito, deputado, e, portanto, uma trajetória política impecável. Aí vem um Zé Ayrton lá de Capuí e faz com que o Lúcio vá dormir, entendeu? Derrotado, e nós ganhamos a eleição no Ceará. Muitos dizem, se você tivesse vindo aqui, teria ganho uma diferença. Não foi isso. Houve uma fraude muito grande no estado. Esses fatos estão, alguns narrados aí, nós temos provas cabais do que aconteceu. Foi tomada a eleição no Ceará e faz parte do jogo, porque se a gente não estava preparado para enfrentar a disputa, alguém tomou a eleição do povo do estado. E a luta continuou. O mais importante, eu creio, que foi a eleição do Lula. Porque com a eleição do Lula também há um marco divisor na história do Ceará e do Brasil. E aí a gente participa também desse processo de mobilização da disputa para formar o governo do presidente Lula. E aí eu narro alguns acontecimentos muito pesados que aconteceram no estado, porque a gente teve uma disputa grande na época com o Ciro. O Ciro deu manchetes pesadas contra mim na época, e quando o Lula vai para o segundo turno, ele apoia, e o Lula o convidou para o ministério, e a gente fez uma disputa pesada enfrentando o Zé Disseu, não o presidente Lula, porque ele, eu não falo muito sobre isso, ele mediou essa disputa aí para que a gente pudesse aceitar a ida do Ciro para o governo. Então a gente narra um pouco esses fatos, e é por isso que esse livro, ele teve uma repercussão muito grande dentro do partido, dentro da classe política, porque a gente acabou narrando muitos fatos que muitos não gostaram, é evidente, porque é um livro polêmico,
onde eu cito e falo sobre algumas situações desagradáveis e aponto alguns nomes também que criaram dificuldade, que inclusive fizeram um trabalho muito grande para que a gente não ocupasse o ministério na época do governo do presidente Lula. E, enfim, é um livro histórico, como eu falei, viu, Zé? É um livro histórico, um livro que fala sobre essa trajetória, mas é um livro muito rico sobre a política no estado do Ceará, nos bastidores. Aliás, tem um fato assim muito engraçado que eu nem me lembrei, que foi o seguinte: quando terminou a apuração, eu estava inclusive com a Ilana, e disseram que já era muito tarde, mais de meia-noite, né? E tinha uma multidão na 13 de maio para o povo, assim, inconformado com a nossa derrota, e eu fui lá agradecer o apoio da população. Chegando lá, muitos políticos, evidente, um deles era o Inácio começa a chorar, né? E aí a imprensa me perguntando se o Inácio estava chorando, porque começaram a lançar meu nome para ser prefeito de Fortaleza já. Olha aí, no palanque. Aí uns lançam, diz, ninguém sabe se o Inácio está chorando, ou é pela emoção da derrota, ou é já com medo da disputa com o Zé Aís para prefeito de Fortaleza, né? Então há muitos fatos que a gente narra, de forma que esse é um livro que pulsa, né, a política dos acontecimentos históricos marcantes na vida do nosso estado, sobretudo nos últimos 30 anos. Então, esse é um livro que vai servir muito para pesquisa, para informações dos estudantes, daqueles que se interessam pela vida política do estado, e por isso é um livro que vai servir muito para formatar, informar e os jovens conhecerem um pouco até dos bastidores das disputas políticas, que muitas vezes as pessoas não sabem, que o povo às vezes só sabe o lado bom, aquele lado onde você aparece na televisão falando só de propostas boas, mas não sabe o cacete que acontece nos bastidores, né, as disputas, como é difícil esse processo. Então acho que você fala um pouco sobre isso, conseguiu aí captar. Então é um livro polêmico que vai servir de debate, de discussões. Eu, inclusive, já tenho sido chamado muito para... o problema é que não está no momento de debate, entendeu? Agora, porque eles querem fazer uma guerra também. Alguns, né? Você sabe que a imprensa gosta de desgraça, uma parte, viu, Zé? Então, muitos... Então, eu vou levar aquele que você citou, entendeu? Para o debate, sobretudo no meio universitário. Digo, não, rapaz, deixa o livro aí, depois a gente pode falar, fazer uma discussão. Ao momento é de só informação que eu estou passando e relatando tudo isso que aconteceu nessa história política do Ceará, e é uma forma da gente colaborar, né, com a geração presente e a geração futura do nosso estado. Então resolvi apresentar esse trabalho. É evidente que tem muitas falhas e omissões, porque a gente não conseguiu falar sobre tudo, e ainda tem muita coisa polêmica que eu não posso ainda revelar, porque tem coisas que a gente é muito jovem ainda, e a gente tem que, vocês sabem, tem coisa que demora muito tempo, né? Os documentos oficiais são revelados depois de... Tem uns que é 30 anos, outros 50 anos, outros 100 anos, né? E demora para a gente poder revelar. Então, eu não posso ainda narrar todos os fatos. Isso aqui foi muito sintetizado, né? Acontecimentos que marcaram um pouco a nossa trajetória, a nossa vida e a história política desse estado. Por isso, eu quero agradecer aqui imensamente a cada um de vocês pela presença, agradecer a presença do nosso padre Davi, que vem aqui nos abençoar. E, de coração,
obrigado a cada um de vocês pela presença. Espero que vocês possam gostar do livro e, no mais, agradecer à prefeita, a todos os seus colaboradores, aos vereadores mais uma vez, aos convidados, amigos e amigas de Pentecoste, que é essa cidade que a gente quer muito bem, tenho muito orgulho de ser cidadão pentecostense e, portanto, a gente fez questão também de fazer esse lançamento aqui. Aliás, eu estou devendo que o povo lá da cidade do Aracati, porque lá onde começou essa história como vereador, as pessoas me cobrando o lançamento lá, né? Então, vamos fazer primeiro em Pentecoste, que é uma pressão maior em Pentecoste. Aqui, depois a gente faz em Aracati. Então a gente veio aqui também prestigiar um lançamento e, portanto, eu quero aqui agradecer a prefeita, a Valdelícia, presidente da Câmara, a todos que colaboraram para que nós pudéssemos fazer esse lançamento desse livro aqui em Pentecoste. Muito obrigado a cada um de vocês e espero que vocês possam. O livro foi baixado o preço, certo, para propiciar aí uma democratização do acesso à cultura e, portanto, muito obrigado de coração a todos vocês.